E aí pessoal, eu sou o professor Bruno Rangel e hoje nós vamos falar um pouco sobre Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial é um conflito europeu, mas que se estende por os demais continentes, África e Ásia, por exemplo. Quais são os motivos desse conflito? Qual era o contexto que a Europa vivia? O que levou o mundo a este conflito? Bom, isso nós vamos contextualizar agora. A primeira coisa é falar sobre a Belle Époque. A Belle Époque foi uma época que, para a Europa, o mundo estava pronto e acabado e não restava mais nada a ser feito. Era uma época de grande desenvolvimento tecnológico, como, por exemplo, o automóvel, o motor a combustão, o telégrafo, o telefone, a lâmpada elétrica e várias outras invenções. O cinema, por exemplo. Era uma época também de exposições universais, nas quais os europeus colonialistas traziam de África e de Ásia pessoas, animais, frutas que eram consideradas pelos europeus como exóticas. Então elas eram expostas pela Europa fora para todo mundo ver como que o mundo selvagem era exótico e por isso mesmo merecia ser colonizado. É uma época também de darwinismo social, em que as pessoas acreditavam que haviam diferenças entre as diversas características humanas, tais como raça, por exemplo, a ideia de raça negra, raça branca, e por aí vai, sempre hierarquizando uns sobre os outros. A Belle Époque ela é repleta de tudo isso, mas ela é repleta também de uma fartura muito grande que os europeus conseguem ter acesso graças ao imperialismo, graças à expoliação do continente africano e também do continente asiático. Só que toda essa riqueza ela era acumulada em poucas pessoas da Europa. Para você ter uma noção, de 1870 a 1914, 6 países do mundo acumulavam 70% da riqueza mundial. Desses 6 países, 5 estavam na Europa, o outro era os Estados Unidos. Não é que esses países produziam 70% da riqueza mundial, eles acumulavam 70% da riqueza mundial. E dentro desses países, respectivamente, havia mais acúmulo. Então a alta burguesia, os funcionários públicos de destaque, aqueles também nos altos escalões do governo, eram as pessoas que acumulavam essa renda. Na Inglaterra, por exemplo, havia fome, havia miséria, desemprego em massa. Inclusive, isso vai ser uma preocupação para a expansão. Então a Belle Époque é uma época de contrastes, de muita riqueza, de muito avanço tecnológico, mas com poucas pessoas tendo acesso a esse avanço, a essa riqueza. O que gerava uma contradição interna, mas também gerava, por parte da alta burguesia, um sentimento de confiança, um sentimento de euforia, que não haveria uma guerra europeia que colocaria em risco todo aquele estilo de vida glamuroso em que eles viviam. Que a guerra seria apenas um instrumento de civilização dos povos atrasados. Os europeus praticariam a guerra contra os povos incivilizados, os povos bárbaros. Você assistiu a aula de imperialismo, você já sabe que tudo isso é uma falácia europeia para justificar as suas ações de dominação, roubo, estupro, assassinato de outros povos, né? Bom, além da Belle Époque, a gente também tem que pensar no imperialismo como um antecedente dessa guerra. Cecil Rhodes, que era um dos administradores ingleses na colonização africana, ele entende que o imperialismo era necessário para escoar o excesso de produção da indústria inglesa, o excesso de mão de obra, uma vez que as máquinas estavam ocupando o lugar dos homens, produzindo mais. Então essa mão de obra excedente e essa produção excedente, ela tinha que ser escoada para as colônias, para evitar uma guerra civil na Inglaterra, assim pensava Cecil Rhodes. Nunca passou pela cabeça dele a distribuição da renda, que já era mais do que o suficiente para os ingleses, né? Mas nunca passou isso pela cabeça dele. A ideia dele era continuar colonizando. Essas disputas imperialistas vão levar inevitavelmente a conflitos entre as potências europeias. A Primeira Guerra Mundial, ela é uma guerra imperialista. Ela é uma guerra que começa nas ocupações de territórios que não pertenciam aos europeus. A expansão territorial dos impérios europeus vai conflitar com a expansão uns dos outros. Então a Inglaterra vai ter conflito com a Rússia, que vai ter conflito com a França, que vai ter conflito com a Alemanha. E esses conflitos externos vão levar a um conflito interno na Europa. O imperialismo se transforma na Primeira Guerra Mundial. Cada povo pensava no seu próprio bem-estar. Alemães pensavam que eram melhores que ingleses, ingleses pensavam que eram melhores que franceses e assim vai. Dessa forma, nós temos também como causa da guerra os nacionalismos,
E aqui eu vou destacar alguns nacionalismos. O pan-eslavismo, que era uma ideia que os russos tinham de que eles poderiam proteger os povos eslavos onde quer que eles estivessem, uma vez que os próprios russos alegam ter origem eslava. Boa parte desses povos eslavos estava na região balcânica, uma região importante que os russos pretendiam dominar para ter acesso ao mar Mediterrâneo e, com isso, acesso à África, ao Oriente Médio, por via marítima. Só que você precisa entender que proteger não significa necessariamente o que a palavra diz dentro do contexto imperialista. Proteger é um subterfúgio para dominar. Então, quando a Rússia alega ser protetora, ela está reivindicando para si o direito de dominar os povos eslavos onde quer que eles estivessem. Também temos o nacionalismo chamado ou conhecido como Grande Sérvia. A Sérvia, que é um povo eslavo, balcânico, pretendia tornar-se um grande estado a partir da união dos povos eslavos dos Balcãs sob domínio sérvio. Havia também uma parte de ódio no nacionalismo sérvio, que é um ódio à Áustria-Hungria. Os sérvios acreditavam que só seria um império, só seria um grande estado com a degeneração do Império Austro-Húngaro. Isto porque os austro-húngaros dominavam territórios que interessavam aos sérvios e que no passado pertenceram mesmo aos sérvios. Além disso, a gente tem o pangermanismo. Pangermanismo é a ideia que os alemães têm de formar um grande estado alemão onde quer que tenha alemães. Então, a Europa Central, onde havia concentração de povos alemães que não estavam inseridos dentro das fronteiras da Alemanha, a Alemanha teria direito de expandir e conquistar aqueles territórios. Veja, perceba que esses nacionalismos estão conflitando territorialmente uns com os outros. Os países estão disputando os mesmos territórios. Por fim, eu queria trazer o revanchismo francês, que é um ressentimento que a França tem desde as guerras franco-prussianas, lá nos idos de 1871, no qual a Alemanha, no seu processo de unificação, toma da França duas cidades, a cidade de Alsácia e a cidade de Lorena. Então a França alimentava um revanchismo para retomar essas cidades dos alemães. Vejam, são nacionalismos cuja premissa é odiar o outro. E nessa ideia de que a minha nacionalidade é melhor que a sua, entra aqui uma outra característica desse período da Primeira Guerra Mundial, que a gente pode recuar ali de 1850 até 1914 sem o menor problema, que era uma crença por parte dos generais, dos militares europeus, de que quem ataca vence a guerra. Então, se eu não quisesse ser derrotado pelo meu inimigo, pela nacionalidade do outro que quer acabar comigo, eu preciso atacá-lo primeiro. Quem ataca vence, quem defende perde. Era a ideia equivocada, inclusive, que os europeus tinham naquele momento. Havia também uma ideia de que a guerra era natural e que os estados mais fortes tinham o direito natural de fazer guerra contra os estados mais fracos, que isso era uma questão de sobrevivência. Portanto, não seria ilegal, não seria imoral, não seria antiético, não seria sequer mesmo pecado dentro dessa justificativa. Então, você tem disputas territoriais, nacionalismos que se consideram melhores uns que os outros e que ambos os nacionalismos, todos eles, simultaneamente, defendem o ataque como uma maneira de sair vitorioso. Eu fico perguntando como que, deste contexto todo que está inserido a Belle Époque, do grande desenvolvimento tecnológico, como que as pessoas não entenderam que isso resultaria numa guerra? Por que havia uma euforia por parte da burguesia de que os problemas europeus seriam resolvidos diplomaticamente, porque a humanidade havia evoluído ao seu máximo? Tudo caminha para uma guerra. Esse culto à ofensiva, esses nacionalismos exacerbados, vão levar a uma corrida armamentista. A ideia de que um Estado forte é um Estado militarizado, e quanto mais armas esse Estado tiver, mais fácil ele vai dissuadir o seu oponente de atacá-lo, podendo este Estado poderoso atacar quando bem entender. Então começa uma corrida armamentista em que os países buscam cada vez mais tecnologias bélicas que fossem mais letais possíveis.
Isso é uma condição que vai alterar as características da Primeira Guerra Mundial. Em que aspecto? É uma guerra mais letal e que vão morrer milhares e milhares de pessoas por causa dessas armas mais sofisticadas e mais tecnológicas. Dentro dessa corrida armamentista, a gente vê situações diferentes entre os estados europeus. A França, por exemplo, tinha uma marinha poderosa, mas um exército precário, um exército com poucos investimentos. A Alemanha não tinha uma marinha poderosa, mas tinha o melhor exército europeu. E as pessoas vão entender que o exército alemão é o melhor durante a guerra. Antes da guerra, sabia-se que o exército alemão era poderoso, mas temido era o exército russo. O poderoso exército russo era o mais temido, porque era o maior exército. Em tempos de paz, era um exército com 2 milhões de pessoas. Só que a Rússia vivia uma situação precária, não havia armas para todos os soldados, não havia uniforme para todos os soldados. E por mais que os seus vizinhos europeus tivessem uma noção da precariedade da situação do exército russo, ninguém sabia de fato o que acontecia com este exército. Então, o cenário anterior, dentro dessa corrida armamentista, é desenhado dessa forma. Vale a pena acrescentar a Inglaterra, que era a maior marinha daquela época, né? Ela era muito potente no ponto de vista marítimo, mas não tem um exército tão bom para rivalizar com o exército alemão. Outra questão que vai contribuir para a guerra é o sistema de alianças. Vejam bem, o sistema de alianças ele tem por objetivo evitar a guerra. Mas quando a guerra começa, ele vai escalar a guerra, ele aumenta a quantidade de países envolvidos nela. Por exemplo, a Tríplice Entente, formada por Rússia, Inglaterra e França. Esses 3 países se uniram não por receio da Alemanha ou da Áustria-Hungria. Esses 3 países se uniram para evitar uma guerra entre eles, já que eles eram as maiores potências coloniais do mundo naquele momento. O Império Russo rivalizava de igual para igual com o Império Inglês no que diz respeito à extensão territorial. A França, ela fazia o papel de mediadora. Essa aliança ela começa primeiro com França e Rússia, que lá em 1892, 1894 vão assinar uma aliança para conter o expansionismo alemão pós-unificação alemã. Posteriormente, em 1907, a França vai assinar uma entente cordiale com a Inglaterra, para evitar uma guerra entre as duas, sobretudo pelos territórios africanos. Então veja, você tem uma entente cordiale de França e Rússia e uma entente cordiale de França e Inglaterra. A França então faz o papel de mediadora para unir a Tríplice Entente Cordiale em 1907. Já a Tríplice Aliança foi formada em 1882 por Itália, Alemanha e Áustria-Hungria. Sendo que a Itália vai mudar de lado em 1915. Vai ser oferecido para a Itália, ao final da guerra, caso a Tríplice Entente vencesse, apoio aos italianos nos seus interesses coloniais no norte da África, o que não ocorreu e o que explica um pouco da Itália participar ao lado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Aqui é importante frisar que os alemães sempre foram tratados como uma grande questão na Primeira Guerra Mundial. Bom, a Alemanha ela era um país chato. O Kaiser Guilherme II, primo do Nicolau II e primo do rei Jorge inglês, ele era o primo enjoado, ele era o primo chato, que ninguém chamava ele para as festas. E a Alemanha era um país que tentava correr atrás ainda do prejuízo de ter unificado tardiamente. A Alemanha era chata. Agora, o grande conflito mesmo, o grande temor, era um conflito entre a maior marinha do mundo, Inglaterra, e o maior exército do mundo, Rússia. Sobretudo nas regiões da Ásia, onde se encontram Hortland, aquela região que nós vimos lá no imperialismo, que quem a dominasse controlaria os recursos energéticos oriundos do petróleo, e também uma região que é militarmente estratégica, que fica ali onde está o Afeganistão e outros territórios no entorno. A Rússia fazia fronteira seca com esse território. A Rússia tinha uma vantagem geográfica na expansão e domínio deste território. O grande conflito era entre Rússia e Inglaterra e é exatamente por isso que as duas estão unidas. Bom, agora o que vai levar à guerra? Qual que é o fato derradeiro que causa a guerra imediatamente? É o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando.
Ele era mais ou menos o quinto ou quarto na linha de sucessão do Império Austro-Húngaro. Ele vai ser assassinado quando ele vai visitar Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina. Essa região era uma região que os sérvios reclamavam para si, mas era um protetorado austríaco, ou seja, os sérvios reclamavam a região para si porque no passado teria pertencido a eles, mas quem dominava a região eram os austríacos. Daí, quando esse arquiduque vai fazer uma visita, que era uma grande parada militar, os nacionalistas sérvios da organização Mão Negra vão elaborar um plano de morte do arquiduque. Um atentado terrorista contra o arquiduque. Atentado esse que vai ser bem sucedido depois de diversas trapalhadas, mas vão conseguir assassinar o arquiduque e a sua esposa, Sofia. Bom, o que ocorre então? O governo austro-húngaro exige explicações da Sérvia, porque acusa a Sérvia de estar envolvida no assassinato. Nos primeiros dias de investigação, fica bem claro que a Sérvia não estava envolvida, mas o governo austro-húngaro continuava pressionando a Sérvia. Quem pressiona a Sérvia, na verdade, indiretamente, é a Alemanha, que está por trás do Império Austro-Húngaro. A Alemanha queria que a Tríplice Entente Cordiale recuasse nesta questão balcânica, uma vez que os austro-húngaros tinham legitimidade de agir contra a Sérvia devido ao assassinato do arquiduque. Mas não era assim que a Rússia, que protetora dos povos eslavos, pensa. A Rússia, quando vê aquela agressão contra a Sérvia, a Rússia se posiciona a favor da Sérvia. E quando a Rússia se posiciona a favor da Sérvia, ela meio que está trazendo ao seu sistema de alianças, França e Inglaterra. Assim como a Áustria estava trazendo o seu sistema de alianças com a Alemanha e Itália. Bom, o que ocorre é que no dia 28 de julho, um mês depois do assassinato do arquiduque, o José Francisco, imperador da Áustria-Hungria, declara guerra à Sérvia. A Rússia mobiliza suas tropas contra a Áustria, a Alemanha exige que a Rússia pare de mobilizar suas tropas, a Rússia não para de mobilizar suas tropas e começa então uma guerra. A Alemanha mobiliza suas tropas contra a Rússia e tem início o conflito. Esperava-se que fosse um conflito rápido, um conflito breve, e havia uma grande romantização do conflito. Vários jovens iam para a guerra acreditando que iam aperfeiçoar o caráter deles, matando pessoas e passando todos os apuros que uma pessoa passa em uma guerra. Mas isso faz parte da romantização, do nacionalismo exacerbado. Vamos defender a pátria, pensavam jovens, como isso é honroso. Só que o primeiro momento da guerra, que é uma guerra de movimentação, é uma guerra muito curta. Vai de 1914, da declaração da guerra, a 1915. E essa fase da guerra, ela é muito marcada pelo avanço das tropas alemãs naquilo que a gente vai chamar de Plano Schlieffen. Os alemães acreditavam que não dava para enfrentar duas frentes de batalha simultaneamente. Portanto, era necessário atacar primeiro a França, cujo exército era frágil e o território era menos desafiador, e somente depois de derrotar a França, atacar a Rússia, cujo exército é enorme e o território é extremamente desafiador. Dessa forma, colocado o plano em prática, a Alemanha inicia o seu ataque à França. Porém, na fronteira entre França e Alemanha, havia uma linha de defesa francesa chamada linha Maginot. Essa linha atrasaria o avanço do exército alemão e deu para você perceber que os alemães não têm tempo. Eles precisam conquistar rapidamente a França. O prazo que eles deram para essa conquista era de 40 dias. Então, para não perder tempo nessa linha de defesa, os alemães contornam a linha de defesa, atacando a Bélgica e Luxemburgo, violando assim a neutralidade desses países. Foi neste momento que a Inglaterra declara guerra à Alemanha, porque ela já havia avisado os alemães que os alemães fizessem o que quisessem na guerra, menos violar a neutralidade de Luxemburgo e Bélgica. Como os alemães não tinham opção, violaram e agora vai enfrentar na frente ocidental Inglaterra e França. No primeiro momento, tudo dava a crer que os alemães conquistariam a França. Entretanto, na Batalha do Rio Marne,
os franceses conseguiram se defender dos alemães e os alemães ficaram parados na outra margem do rio. E para proteger um lado e o outro, cavaram buracos no chão por centenas de quilômetros, que nós vamos chamar de trincheiras. E aí nós entramos numa fase estática da guerra e numa fase defensiva. Lembra que eles acreditavam na ofensividade como pré-requisito para a vitória? Pois é, eles vão descobrir que não é bem assim que a coisa acontece e vão passar para a defensiva. As trincheiras eram lugares completamente insalubres, com bastante água, ratos, dejetos humanos, pessoas mortas. Era um lugar muito insalubre, muito ruim de se estar. E a grande maneira de tentar avançar para conquistar o território do inimigo era receber uma ordem para deixar a trincheira vários soldados que correriam pela terra de ninguém. Terra de ninguém é o espaço que separa a trincheira de um povo do outro. Então aqui a trincheira alemã, aqui a trincheira francesa. Esse espaço entre as minhas mãos seria a terra de ninguém. Os alemães ou franceses correriam então por esse território de peito aberto para as metralhadoras do inimigo. Isso mesmo, metralhadoras com a repetição cíclica que matava milhares e milhares e milhares de pessoas. Na Batalha de Somme, por exemplo, estima-se que morreu de 600 mil a 1 milhão de pessoas, para um avanço de apenas 300 quilômetros quadrados ao fim da batalha. Morria muita gente e avançava-se extremamente pouco. Foi aí, nessa fase de trincheiras, que o romantismo com a guerra, lembra-se, morreu. As pessoas perceberam que a guerra não ia ser curta, que não havia nada de honroso e glorioso na guerra e que a guerra era sofrimento puro, era morte, era destruição, era despedaçar os sonhos. E aí a gente tem uma série de registros de soldados que lamentavam a situação na qual eles se encontravam nas trincheiras. Como a guerra estava em um impasse, era necessário decidir o conflito. E aí, os países europeus, ao invés de sentarem numa mesa e articularem a paz, eles decidiram então piorar a situação. Uma série de pesquisas militares são lançadas, muito dinheiro é gasto, com a finalidade de desenvolver armamentos cada vez mais letais, que pudessem matar cada vez mais pessoas para garantir uma vitória, seja para um lado ou para o outro. Neste contexto, vão, por exemplo, despontar os aviões, criado por Santos Dumont, brasileiro, que inicialmente vão ser utilizados para voo de reconhecimento, depois vão ser utilizados também no ataque às trincheiras e nas batalhas aéreas. Batalhas aéreas estas que se destaca o Barão Vermelho, o Manfred von Richthofen, que teria derrubado 80 aviões inimigos. Ele foi derrubado, o avião dele foi derrubado na França. Não se sabe se por uma artilharia antiaérea ou se por outro piloto de avião. Teria sido talvez um australiano. A questão é que ele cai na França, o avião dele cai na França e os franceses vão resgatar o corpo dele e fazer uma homenagem a ele devido à quantidade de pessoas que ele matou da própria França. Tá? É isso mesmo. Então, além do avião, você tem também o desenvolvimento dos submarinos por parte dos alemães. Os alemães foram muito felizes no desenvolvimento do submarino. Parece que a base do submarino alemão é até hoje utilizada na construção dos submarinos modernos. Parece que foi uma invenção muito bem sucedida desde o seu começo. E ela contribuiu muito para equilibrar a batalha marítima, no Mar Norte sobretudo, contra os ingleses, que eram a maior marinha naquele momento. O problema é que os submarinos eles podiam ficar submersos por mais ou menos 30 minutos, e uma vez que o submarino estava na superfície, ele era um alvo fácil para os navios ingleses. Além do submarino e do avião, a gente tem também um tanque de guerra. O primeiro tanque de guerra desenvolvido pelos ingleses, o Mark I, que era mais ou menos $1 milhão cada tanque de tão caro, e era nada mais nada menos que uma invenção de 2 agrônomos ingleses que pensaram, olha, e se a gente levar um trator blindado para a guerra? Não seria fácil para os homens atravessarem a terra de ninguém, se protegendo da blindagem do trator? Um trator armado com canhões, um trator armado com metralhadoras possantes? E assim eles fizeram. Os primeiros tanques não foram lá muito bem sucedidos, não. Entretanto,
Com o passar do tempo, eles foram melhorando, e sempre que surgia uma tecnologia de um lado, o outro lado copiava ou lançava a antitecnologia. Então, os tanques deram uma movimentada na guerra, assim como os aviões deram uma movimentada na guerra, mas não conseguiram ser decisivos para acabar com o conflito. Até porque o próprio tanque também tinha suas limitações. Um soldado não poderia ficar dentro desse tanque mais que 30 minutos, porque senão ele morreria asfixiado nos vários gases tóxicos que esse motor interno soltava, bem como o próprio calor, né? Era muito quente dentro do tanque. Bom, além do avião, além do tanque, além do submarino, temos também os gases, armas químicas, que eram proibidas pela Convenção de Haia de 1898. Entretanto, os alemães desrespeitam a convenção, acham uma brecha nela e soltam o gás cloro contra o exército francês no fronte ocidental. Muitos homens morreram ao respirar aquele gás. Graças a um médico francês que reconheceu o cheiro do gás, várias vidas foram salvas, porque ele ordenou os soldados que imediatamente urinassem pedaços de pano e respirassem, porque a amônia da urina filtra o cloro. A questão é que a partir daí a guerra virou literalmente uma terra de ninguém. Os franceses vão lançar o gás fosgênio, depois vão lançar o gás mostarda, e cada vez mais letal era a arma, cada vez mais destruição em massa. Para poder se proteger dos gases, os homens podiam nada mais nada menos que usar máscaras com substâncias químicas que neutralizassem o efeito dos gases no corpo das pessoas. A guerra só vai chegar ao seu fim mesmo quando, em 1917, mais precisamente em outubro de 1917, acontece uma revolução na Rússia. Essa revolução é a revolução que estabelece o socialismo naquele país. O país desejava, a Rússia desejava sair da guerra. E aí, quando Lenin assume o poder, ele começa a negociar o Tratado de Brest-Litovsk, no qual a Rússia sai da guerra, cedendo alguns territórios para a Alemanha. Quando a Rússia sai da guerra, isso permite que os alemães se concentrassem em apenas um único fronte de batalha. E a superioridade do exército alemão poderia ser decisiva para resolver o conflito. Nesse momento, os Estados Unidos, que estavam geograficamente fora da guerra, que não tinham sofrido com os ataques, com os bombardeios, nada disso, pelo contrário, só enriqueceu, porque a indústria americana vai vender armas, suprimentos para os europeus em guerra, os bancos americanos vão emprestar dinheiro para os europeus em guerra, sobretudo para a Inglaterra e França. E quando os Estados Unidos percebem que aquela situação favoreceria a Alemanha e que poderia culminar em um calote dos bancos franceses e ingleses contra os bancos americanos, os Estados Unidos decidem entrar na guerra. O argumento dos Estados Unidos para entrar na guerra foi o seguinte: a Alemanha havia fundado um navio de civis americano, o Lusitânia. Esse navio saía dos Estados Unidos e ia para a Inglaterra. E a maior parte das pessoas do navio eram ingleses. Não dá para imaginar que americanos estavam dispostos a ir para a Inglaterra na época da guerra, né? Boa parte eram ingleses que estavam dispostos a lutar pelo seu país, pelas suas famílias que lá ficaram. E quando a Alemanha afunda esse navio, e por que ela afunda esse navio? Porque os alemães haviam já notificado os países americanos que quem fornecesse suprimentos para a Tríplice Entente teria os seus navios afundados. O Brasil, por exemplo, teve navios afundados, os Estados Unidos tiveram outros navios afundados, né? Mas o Lusitânia ele foi a grande desculpa para os Estados Unidos declarar guerra à Alemanha em 4 de abril, ou seja, muito antes de outubro de 1917. Só que os Estados Unidos só vão desembarcar na guerra com ímpeto mesmo depois que a Rússia sai. Um pouquinho antes, quando a Revolução Russa já estava estourando. Então a gente pode pensar aqui que os Estados Unidos realmente entram na guerra por causa do afundamento do navio, mas também para garantir que Inglaterra e França pagassem as suas dívidas com eles. O período de guerra ele vai trazer para a gente muitas mudanças, né? Ele acelera mudanças que estavam muito lentas, e sobretudo para as mulheres, por exemplo. As mulheres durante a guerra foram trabalhar nas indústrias, foram para a frente de batalha, em batalhões motorizados, ataques aéreos, mulheres russas que iam para a frente de batalha mesmo, lutar contra alemães, tá? Então as mulheres lutaram a guerra também. E esse apagamento da história que as mulheres lutaram na guerra
faz parte do contexto masculino de negar os direitos às mulheres. Porque se as mulheres podem lutar numa guerra, por que elas não podem votar? Por que elas não podem ter o mesmo salário que os homens? Por que elas não podem fazer as mesmas coisas que os homens? Então existe uma necessidade de apagar que isso ocorreu, não registrar que isso ocorreu. Só que as mulheres europeias que lutaram na guerra, elas não esqueceram que elas lutaram não. E quando a guerra acabou, elas continuaram trabalhando nas indústrias. Elas permaneceram no mercado de trabalho. É certo que ganhando menos que os homens, mas mesmo assim os trabalhos que as mulheres desempenhavam na indústria davam a elas autonomia financeira. Ou seja, essas mulheres paravam de depender cada vez mais de um homem, seja o pai, o irmão ou o marido, e passavam a ter opção de não casar, opção de separar-se de um marido abusivo, começam a reivindicar para si o voto. É o movimento das sufragistas na Inglaterra que se espalha por outros lugares, aqui no Brasil também. E as mulheres querem votar e os homens não querem dar o direito de voto para as mulheres. E o argumento é esse: se eu posso lutar na guerra, se eu posso trabalhar na indústria, por que eu não posso votar? Né? Então as mulheres avançaram significativamente, inclusive na vestimenta. Nesse momento é lançado o sutiã, as mulheres vão substituir o sutiã pelo corpete, que era uma peça muito mais cômoda do que o sutiã em si. Então muita coisa vai mudar para as mulheres nesse momento. E muda também aspectos negativos, né? Porque a guerra é decidida por homens e quem sofre são as mulheres. Então os estupros, os abusos, as violações, né, aconteciam de ambos os lados, aos montes e o tempo todo. Tá? Pra você ter uma noção, antes da guerra, cerca de 125 mulheres trabalhavam numa indústria inglesa em Arsenal. Em 1914, passaram a ser 25 mil, no mesmo ano que começa a guerra. Em 1917, já eram 3 milhões de mulheres trabalhando em fábricas. Então, isso muda a postura econômica da mulher e a questão de acesso a benefícios da mulher. Tá? Bom, mas e o desfecho da guerra? Não é? Os Estados Unidos entraram na guerra, e aí, o que acontece? Bom, acontece que os Estados Unidos definem a guerra favoravelmente para a Tríplice Entente, para os aliados, né? A Alemanha e a Áustria-Hungria, o Império Otomano, que mais adiante entrou a favor da Alemanha, a Bulgária, que entrou a favor da Alemanha, foram todos derrotados. Né? E aí o que vai acontecer? Um colapso de diversos regimes europeus, como por exemplo o czarismo na Rússia. Com a Revolução Russa não havia mais o Império Russo, o Kaiser na Alemanha, o Império Alemão acaba, o Império Austro-Húngaro acaba, o Império Otomano acaba, e esses impérios têm o que em comum? Eram todas monarquias marcadamente absolutistas. É claro que não são absolutistas como Luís XIV, mas são monarquias com vários traços absolutistas, autoritários, centralizadores. Só que, ao acabar esses governos, ao entrar em colapso essas regiões, significa que não tem ordem, não tem governo, não tem poder. Então, como colocar ordem nesse lugar? Os países europeus foram repartidos e a partir deles surgiram vários outros. A Alemanha, por exemplo, ela cedeu Alsácia e Lorena novamente para a França e ela foi obrigada a aceitar um corredor chamado Corredor Polonês, que lhe daria à Polônia acesso ao mar. Polônia essa que estava sendo recém-formada a partir do território que a Rússia cedeu para a Alemanha no Tratado de Brest-Litovsk. Então, nos países colapsados e nos países que surgiram, como Lituânia, Letônia, Finlândia, esses países passaram a ter repúblicas democráticas liberais, só que eram lugares extremamente conservadores, e isso vai trazer um ressentimento, sobretudo por parte dos homens, que já estão ressentidos de ver as mulheres ocupando postos de trabalho, exigindo direitos e que não atendem mais às demandas masculinas. Mulheres que não querem mais se casar, mulheres que não querem mais se deixar ser abusadas, mulheres que estão independentes por causa da renda. Todo esse ressentimento vai engrossar as fileiras dos partidos fascistas na Europa no pós-guerra. Além disso, os europeus, ao terminarem a guerra, determinaram pelo Tratado de Versalhes que seria criado cordão sanitário. Cordão sanitário seria uma barreira para evitar o avanço do comunismo e seria composto pelos países, como eu já acabei de falar, Finlândia, Lituânia, Letônia, Polônia, que era para evitar a expansão comunista.
Só que esses países, vários deles, vão ser os primeiros a cair no comunismo, seja por revoltas próprias internas ou seja por influência externa da agora União Soviética. Tá? Não funcionou muito bem o desejo desses países. E já que a gente está falando de Tratado de Versalhes, Tratado de Versalhes foi um tratado punitivo, vingativo, que tinha todos os traços do revanchismo francês nele. Por exemplo, a marinha alemã ficou limitada a navios pequenos, o seu exército não podia passar de um determinado número de homens, se não me engano eram 100 mil homens, era pouca coisa. A Alemanha teve que assumir uma indenização de 2,5 bilhões de marcos ouro para os aliados, ou seja, o marco poderia desenvolver o tanto que fosse, que o valor estava sempre sendo corrigido pelo ouro, que era, né, o lastro da moeda, não era o dólar, era o ouro. Tá? Essa indenização inviabiliza a economia alemã, tá? Não é inteligente, porque você está tirando da economia junto com a Inglaterra, a maior indústria da Europa, mas também está tirando da economia a segunda maior população europeia. Isso não é inteligente, mas fizeram isso si mesmo. Além disso, de devolver Alsácia e Lorena, da criação do corredor polonês, da existência do cordão sanitário, né? A Alemanha não fica com os territórios do Tratado de Brest-Litovsk, que eles vão formar o cordão sanitário. A Alemanha também perdeu suas possessões ultramarinas, né? Ou seja, suas colônias. E aquilo que pertencia ao Império Turco-Otomano no Oriente Médio passa a ser gerenciado por França e Inglaterra. Oriente Médio, petróleo. E foi nesse contexto que vai começar a surgir o Estado de Israel. Veja bem, havia um pacto das nações vencedoras da Tríplice Entente que se os povos dominados pelos turcos otomanos se revoltassem contra os otomanos e os aliados vencessem a guerra, os aliados apoiariam a formação de estados nacionais destes povos dominados pelos turcos otomanos no Oriente Médio. Só que isso vai ocorrer apenas com alguns estados. Não vai ocorrer, por exemplo, com a Palestina, que tinha ali em torno de 2 milhões de palestinos na região. Segundo os britânicos, eram apenas 700 mil, mas ainda assim muita gente. E aí ocorre no parlamento britânico e nos países vencedores da guerra um apoio ao sionismo. O sionismo, ele é um nacionalismo, podemos assim dizer, que defende o retorno dos judeus para a Terra Sagrada, que seria Jerusalém, lá em Israel. A partir daí você começa a ver um gráfico de imigração para Israel subir, levemente, mas sobe. Pós-Segunda Guerra que vai subir de verdade esse gráfico, até mesmo por causa do Holocausto, e porque aí a ONU reconhece o Estado de Israel. Mas tem aí esse problema, né? Porque os palestinos já estavam lá. Então nós estamos falando de uma ocupação de um território. Concorrendo com o Tratado de Versalhes, havia outros tratados, tá, gente? Saint-Germain com a Áustria-Hungria, a Áustria-Hungria assina esse tratado, Neuilly com a Bulgária e por aí vai. Mas havia uma proposta do presidente americano, conhecido como 14 pontos de Wilson, que o presidente americano chamava Woodrow Wilson. Esses 14 pontos de Wilson, eles determinavam uma paz sem vencedores. Haviam ali alguns pontos das propostas de Wilson que acabavam coincidindo com Versalhes, mas eram 4 ou 5 pontos, não passava muito disso. Dentre os pontos que convergiam estava a Liga das Nações. A Liga das Nações seria uma instituição neutra, independente, que tentaria resolver os conflitos europeus antes que esses chegassem em guerra, evitar aquele complexo sistema de alianças também que levou à guerra. Só que a Liga das Nações não vai funcionar muito bem, até porque os Estados Unidos não apoia, te explicarei por quê, a Alemanha não participa e a Rússia também não. Então a Liga das Nações acaba virando um playground da Inglaterra e da França. Então ninguém reconhece legitimidade nela. Mas voltemos aos 14 pontos de Wilson, não é mesmo? Bom, os 14 pontos de Wilson podem ser sintetizados em 3 pontos. Primeiro, a troca de garantias o suficiente de que os exércitos europeus seriam reduzidos ao mínimo possível para a segurança interna. Ou seja, os países europeus abririam mão de seus exércitos. Sabe quem que não abriria mão do exército dele? Os Estados Unidos. Bom, outro ponto que sintetiza tudo isso, a eliminação das barreiras econômicas entre as nações. O sonho, né, de todo liberal, que é nada mais nada menos que livre comércio.
Só que a Europa estava com a sua indústria destruída, sem a menor condição de concorrer com a indústria, sabe de quem? Dos Estados Unidos, que estava produzindo ao máximo, que tinha pleno emprego e que não sofreu com a guerra, só enriqueceu. Tá? E também os 14 pontos de Wilson defendiam uma descolonização camuflada, mas que os interesses dos colonizadores, os interesses dos povos nativos e o possível interesse de uma terceira nação europeia naquela região deveriam ser todos eles considerados numa mesa de debate. Agora, sabe quem que não iria abrir mão das suas colônias? Isso mesmo, os Estados Unidos continuavam com suas colônias diretas e indiretas na América, por exemplo, ou fora dela, na Ásia, como as Filipinas. Os europeus perceberam o jogo oculto dos 14 pontos de Wilson e disseram não a eles. Ao dizer não aos 14 pontos de Wilson, os Estados Unidos voltam a assumir uma postura isolacionista. Vamos lembrar da doutrina Monroe de 1823, América para os americanos, não interferimos nos problemas europeus e a Europa não interfere nos problemas americanos. Os Estados Unidos interferiram até demais quando entram na Primeira Guerra Mundial. Mas a partir da rejeição dos 14 pontos de Wilson, ocorre um recolhimento. Os Estados Unidos voltam para uma postura isolacionista, não apoiam a Liga das Nações e também não vão apoiar o Tratado de Versalhes. Este último, por exemplo, uma das causas da Segunda Guerra Mundial, grande prova de que ele não funcionou, assim como a Liga das Nações. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que a aula tenha ajudado vocês. Um abraço e até a próxima.